Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, com certeza deve estar tudo bem, porque vocês estão tomando todas as precauções, tá bom? E o que não está bem, se tiver uma coisinha ou outra, vai ficar tudo bem, tá? E logo, logo a gente vai se encontrar. E a nossa aula de hoje é de história, tá? Ainda na nossa unidade 3, lá nas páginas 12 e 13, nós iremos conversar sobre as narrativas indígenas, tá bom? Então, vamos lá para as nossas páginas 12 e 13? Vamos lá? Então, meus amores, aqui na página, nós iremos conversar sobre as narrativas indígenas. As narrativas, tá bom? O que é uma narrativa? O que é narrar? Narrar é contar, certo? Narrar é contar. E aí, nós contaremos, né, algumas histórias indígenas. Que histórias serão essas? Vamos ver? Os indígenas, eles desempenham um papel diferente, tá, nas atividades, além dos trabalhos realizados nas suas comunidades. Muitos são professores, advogados, juízes, tá bom? Hoje em dia, os indígenas, eles estudam, se preparam também, tá? Alguns são escritores e têm suas obras lidas dentro e fora de suas comunidades, tá? Então, eles escrevem sobre o seu povo, sobre sua cultura, tá bom? Tem muitos escritores indígenas, tá? Que relatam como é a sua cultura, como é o seu povo, o seu jeito de ser, tá bom? E muitos têm essa profissão de escritores, tá? Essas pessoas escrevem sobre memórias, sobre tradições, tá? Sobre as práticas cotidianas do seu povo, sobre o que eles fazem no seu dia a dia, né? Mas também sobre temas diversos. A produção escrita é um importante meio de preservar e divulgar as identidades e as culturas indígenas. Ou seja, a partir do momento que nós temos índios que escrevem sobre sua cultura, sobre o seu povo, sobre o seu cotidiano, sobre o jeito de ser lá dentro da sua comunidade indígena, lá dentro da sua, né, ali do seu dia a dia, tá? Da sua comunidade, do seu povo, nós que não somos indígenas, nós não indígenas, passamos a compreender melhor, né? Entender melhor como que é o modo de vida deles, como que é a cultura deles. A Daniele Munduruku, né? O Olívio Jecupi, a Eliane Potiguara e a Graça Graúna são alguns desses escritores que têm livros divulgados por todo o Brasil, tá bom? Então, aqui são exemplos de pessoas, né, que são indígenas e que, mesmo sendo indígenas, mas estudaram, expandiram o seu conhecimento e hoje eles escrevem, eles ajudam a divulgar a cultura do seu povo, tá bom? E aí nós temos aí, ó, a imagem deles, por exemplo. Olha, essa aqui é a Graça Graúna, tá? É uma dos exemplos, tá? De escritoras indígenas que nós temos hoje, tá bom? Esse é o Olívio Jecupé, tá bom? Aí ó, ele segurando um de seus livros, O Presente de Jacques Jaturé, né? Então aí é um dos livros dele, por exemplo. E o Daniel Munduruku também, que é um dos escritores, tá? Que o livro vem trazendo como exemplo de indígenas que divulgam as suas culturas, divulgam o seu povo, tá? O jeito de ser, o cotidiano deles. Tudo eles relatam, tá? Nas suas memórias, tudo eles relatam nos seus livros, ok? E aí, numa comunidade indígena tradicional, eles têm muitas histórias para contar, tá bom? Eles têm muitas histórias da sua comunidade, muitos significados, né? Eles têm muito isso de coisas que significam muito para eles, histórias que eles contam de geração para geração, vai passando, vai ensinando os mais novos, tá? Então, eles têm muito isso. E os povos indígenas, eles têm muitos mitos também, né, a serem contados. Então, a gente imagina que o livro desses escritores são muito ricos em histórias, ricos em informações, né? Então, com certeza, deve ser bem interessante cada livro desses.
desses escritores. Deve ser muito interessante o livro desses escritores, tá? E aí, mais aqui embaixo, nós temos assim, você sabia? Mitos e lendas indígenas. Todos os povos, indígenas e não indígenas, têm muitas lendas, mitos e lendas que explicam a criação do mundo. Mitos são narrativas que surgem da necessidade dos povos de encontrar explicações em um passado distante para a origem do mundo, da morte, das doenças, da noite, da lua, do fogo e de todas as outras formas de vida. E lendas são narrativas que explicam acontecimentos considerados misteriosos. Ao longo do tempo, podem ser modificadas pelas pessoas que as contam, tá bom? Então, os mitos e as lendas fazem parte, tá bom, dos povos, tanto indígenas quanto não indígenas. Nós também temos muitas lendas e muitos mitos. Os povos indígenas também possuem essas histórias que são passadas oralmente de geração para geração. Hoje em dia, podem ser difundidas entre não indígenas por meio de livros, internet, televisão e etc. Então, como eu tinha falado antes, os povos indígenas possuem muitas histórias, muitas mesmo, tá? E aí, para a explicação do mundo, para a explicação das coisas, para a explicação da chuva, do sol, da lua, e eles têm muitas histórias, né? Certamente, se a gente ler algum livro desses indígenas que escreveram sobre os seus povos, nós conheceremos muitas histórias. Então, já que nós estamos falando dessas histórias indígenas, tá? Nós vamos começar a atividade como? Assistindo a animação da Origem das Estrelas sobre o mito do povo Bororó, que em seguida você vai ler o mito que explica o surgimento do povo Pareci e o mito sobre o começo do mundo do povo Tupari, tá bom? Então, aqui, ó, vão ser 3 histórias. Uma tá no objeto digital e a outra está aí no livro. A do objeto digital a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, minha gente, vamos lá? Aqui, ó, na página 12, nós temos 12 ou 13, na página 13. Nós temos esse objeto digital da Origem das Estrelas, tá bom? É uma história do surgimento, a origem do surgimento das estrelas, ok? Vamos abrir aqui, vamos escutar? Os mitos indígenas são histórias tradicionais transmitidas de geração para geração. Essas narrativas orais marcam, tá, a identidade de um povo. Em geral, elas falam de acontecimentos fantásticos, que a princípio podem parecer absurdos. No entanto, para os povos que os contam, para quem decifra sua linguagem poética, os mitos oferecem interpretações sobre o mundo e sobre a origem de todas as coisas. O povo Bororó, ou Boi, como eles se autodenominam, que atualmente vive em áreas de estado do Mato Grosso, conta, por exemplo, uma história sobre a origem das estrelas. Vamos conhecer uma adaptação desse mito? Vamos lá. Um dia as mulheres saíram para colher milho e levaram com elas um menino, que encontrou muitas espigas. Elas colheram o milho e, depois de moer os grãos, prepararam pães para comerem depois que os homens voltassem da caça. Enquanto isso, o menino escondeu vários grãos dentro de bambus. Depois, levou os grãos para sua avó e pediu a ela que fizesse pão de milho. Ele e seus amigos se deliciaram com o doce. Para esconder o roubo, obrigaram a avó a guardar segredo e soltaram todos os pássaros falantes da aldeia, incluindo o papagaio da avó. Com medo da reação de seus pais, os meninos decidiram fugir para o céu e pediram a um beija-flor que segurasse um cipó cheio de nós. Quando as mulheres voltaram à aldeia, estranharam a ausência de seus filhos.
até que uma delas viu o cipó e a fila de meninos subindo nele. Desesperadas, também começaram a escalar o cipó em busca de seus filhos. Mas o menino, que havia roubado os grãos, sendo o último da fila, cortou o cipó. As mulheres, então, caíram com tudo no chão e, com isso, transformaram-se em animais e feras. Já os meninos viraram estrelas no céu. E todas as noites ficam olhando as suas mães lá de cima. O brilho das estrelas vem justamente dos olhos deles. Gostaram? Como o povo indígena, tá bom? Bororó, Oboi, contam a origem das estrelas? Pois é, eles contam desse jeito, que as estrelas surgiram a partir dessa história, tá bom? Que os meninos viraram estrelas e que os olhinhos deles brilham no céu e olham de lá para baixo para a mãe deles. Tem outras duas histórias aqui, o mito de origem. Conta o mito de origem dos Alite, que antigamente não existia ninguém, só Enoré, que tinha uma filha e um filho. Quando seus filhos foram buscar água para ele, escutaram um barulho e a terra estremeceu. Eram os Pareci, emergindo de dentro da abertura de uma rocha nas proximidades de uma ponte natural de pedra, localizada sobre um dos afluentes do Rio do Sangue. O primeiro Pareci estava ali, dançando com as flautas sagradas, até que um pequeno pássaro voou para fora da pedra por uma fenda, retornando mais tarde para dizer aos outros como era bonito lá fora. Então aí é um mito contando a origem do povo deles, tá? Como surgiu o povo Pareci. Tá? É uma história que eles contam para dizer que é assim que eles surgiram, como que dentro das rochas, né? Como de dentro das rochas, cantando. Já apareceu o primeiro Pareci tocando flauta e cantando, dançando. E tem também aqui essa outra história que é o começo do mundo. Então, esse mito, o começo do mundo, vamos lá. Havia uma pedra muito grande com um grande ovo em cima. Todo dia um caboclo ia lá, até que um dia achou uma criança chorando. Agarrou e levou para a maloca. Havia 2 homens, 2 irmãos, que saíram pelo mato e encontraram uma mulher sentada que lhes disse: "Vim aqui porque seu pai e sua mãe querem que viva com vocês. Você sabe fazer xixa?" Ele disse que sim e a levaram. Mas não era mulher, era um urubu. E um dia pôs carniça na xixa e então mandaram embora. Acharam a coruja que estava cantando e perguntaram: "Ó coruja, se você fosse mulher, vinha pra cá fazer xixa pra nós?" No outro dia apareceu uma mulher e lhes fez xixa, mas um dia ela pôs rato dentro da xixa e mandaram embora. Aí veio um cuandu em forma de mulher. E aí, gostaram dos mitos? Tá? E aí, aqui mais embaixo, pede para você conversar com os colegas. Nós não poderemos conversar porque não estamos em sala de aula, né? Mas você pode conversar com alguém da sua casa e dizer o que você achou desses 3 mitos, tá bom? E aí, você vai colocar no seu caderno, depois de você conversar, trocar ideias com alguém da sua casa, mostrar os mitos, ler os mitos para eles. Você vai escrever no seu caderno quais as semelhanças entre o mito do Pareci, dos Bororó e dos Tupari, tá bom? Esses 3 mitos. O que eles têm de semelhante? Você conhece outras histórias que contam a origem de algo no seu cotidiano? Depois de você escrever a semelhança, tá bom? Desses 3 mitos, que são dos 3 povos, tá? O Pareci, dos Bororó e dos Tupari, você vai também pesquisar
Um mito que seja nosso, de origem de alguma coisa. Um mito que seja nosso, um mito que seja do nosso Brasil. Se você achar do Maranhão e de São Luís, você também pode escrever, tá bom? Então coloque no seu caderno, escreva no seu caderno, tá? Tire foto, faça o registro, ok? Dessa atividade e coloque lá no grupo. Não se esqueça de tirar uma foto legível, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu deixo um grande beijo para vocês, tá bom? Que nós tenhamos um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, meus amores. Tchau!